Você consegue imaginar que uma pessoa, uma mulher, volta para sua cidade natal para entender as circunstâncias que envolvem a morte da sua mãe? E ao invés de encontrar respostas, ela encontra memórias distorcidas, culpas enterradas e segredos que revelam verdades inquietantes sobre ela mesma. No vídeo de hoje, vamos mergulhar em Um Amor Incômodo, de Helena Ferrante. Esta é uma obra que explora o peso do amor, do trauma e da culpa. Prepare-se para uma análise que pode transformar a maneira como você enxerga as relações familiares e o impacto do passado nas nossas vidas. E neste vídeo, então, nós vamos explorar a história de Délia, que é a personagem principal deste livro, que é uma mulher que parte em busca da verdade sobre sua mãe e sobre si mesma. Nós vamos analisar os mistérios que envolvem essa narrativa, os dilemas emocionais que ela provoca e as camadas psicológicas que tornam este livro tão inquietante. E ao final você vai descobrir por que Um Amor Incômodo é uma obra que desafia, incomoda verdadeiramente e emociona demais. Fique comigo até o fim, curta este vídeo e compartilhe a sua opinião nos comentários. Que segredos você acha que ainda ficaram escondidos nessa história? O amor e o incômodo estão muito entrelaçados neste livro. Helena Ferrante tece uma narrativa que é visceral e emocionalmente densa, que explora as complexas relações entre mãe e filha, traumas passados e os ecos de um amor que foi verdadeiramente incômodo. Por meio da jornada de Délia, que é a protagonista, Helena Ferrante nos desafia a confrontar memórias dolorosas, ambiguidades e a força destrutiva que a culpa traz. Este livro nos permite uma análise das camadas psicológicas, discutindo dilemas emocionais que a autora levanta e os mistérios que permanecem mesmo após o final desta bela história. Verdadeiramente eu li este livro como uma espécie de incômodo que eu não percebi inicialmente. Embora eu estivesse achando o livro muito bem escrito, uma linguagem interessante, uma estrutura de narrativa também interessante, eu fiquei o tempo todo me perguntando, mas aonde que Helena Ferrante quer chegar? O que exatamente está sendo tratado aqui? E que a gente possa identificar com o título do livro, né, de Um Amor Incômodo. E na verdade eu não conseguia, até praticamente ao final do livro, perceber o sentido, o que a autora estava querendo comunicar com isso, o que ela estava construindo. E eu fiquei vivendo durante toda a leitura uma relação de amor e ódio com o livro. Pensei em abandonar. Na verdade eu não tenho o precedente de abandonar leituras. Eu normalmente, mesmo que o livro esteja me incomodando, me irritando, ou que eu esteja achando chato, o que não é o caso, eu não achei em momento nenhum um livro chato, eu achei um livro incômodo, e eu não estava entendendo muito bem porquê, mas eu achava muito incômodo, então pensei em abandonar, mas como eu nunca abandonei, também falei, não vou abrir o precedente agora, porque na verdade eu não estava achando o livro ruim, estava achando inclusive de muita qualidade, e eu ficava me questionando, mas por que está tão me incomodando tanto essa leitura, por que ela não está fluindo como eu gosto que flua as minhas leituras, e eu não me dava conta, né? Na verdade a história estava me incomodando muito. Eu não pensei, nem durante a minha infância, adolescência, nem depois de adulto, quando já não estava mais vivendo junto aos meus pais, nunca cenas de violência doméstica, mas desde a infância, ao tomar conhecimento, por exemplo, de um vizinho que era amigo da nossa família e por conta disso, ele já adulto e eu ainda criança, tinha uma espécie de admiração, achava que era uma boa pessoa, e depois fui descobrir que ele agredia a esposa e que ele era bastante também agressivo com seus filhos. E eu lembro que eu tinha 9, 10 anos e isso me incomodava muito. Na verdade, eu deixei de admirar essa pessoa por conta de ter notícias, de ouvir outros vizinhos, de ouvir meus próprios pais comentando que era uma pessoa violenta dentro de casa. E toda vez que eu ouço notícias sobre violência doméstica na televisão, ou leio alguma coisa a respeito, sobre feminicídio, sobre misoginia, enfim, tudo que se relaciona com violência contra a mulher, isso me pega muito, isso me irrita muito. Eu fico sempre muito revoltado com as figuras masculinas. Eu sempre me pergunto por que esses relacionamentos acabam descambando para violência. Essas pessoas inicialmente se gostavam, por que deixaram de se gostar, né? E a justificativa masculina, na verdade, é sempre de um amor que é doentio, né? Porque assim, o homem agride a mulher porque ele gosta muito dela, supostamente, a ponto de achar que ele tem o direito de agredi-la, de matá-la, de abusar de forma violenta da sexualidade, sob a justificativa de que ama muito. Então ele destrói aquela que ele ama, enfim, sempre isso fica muito complicado e me revolta muito. E este livro vai tratar exatamente disso. Então, na verdade, me pega num lugar que sempre me incomoda, que sempre me revolta, que é a violência contra as figuras femininas, né, que para mim são bastante importantes. Fato é que, na verdade, somente no final do livro eu fui perceber em que lugar que me tocava de uma forma muito profunda e que estava me incomodando tanto. E isso foi bastante importante, não só para eu reconsiderar todo o processo da leitura dessa obra maravilhosa, como de entender
emocionalmente as questões e como elas me tocavam. Uma leitura muito desafiadora para mim, muito incômoda agora, depois de terminado e falando com vocês sobre o livro. Uma leitura de excelente qualidade, é um livro de excelente qualidade. Helena Ferrante é uma baita escritora, embora seja muito questionável a relação dos 100 maiores livros do século XXI, que foi publicada pelo New York Times. Se há algum mérito nela, eu creio que seja a Helena Ferrante ter ficado com um livro aí considerado o melhor do século XXI. E se você quiser saber mais sobre as minhas opiniões a respeito desta lista do New York Times, eu deixo o card aqui em cima para que você possa depois assistir o vídeo a respeito disso. Mas vamos lá. De uma forma bem sinóptica, podemos intitular essa parte do vídeo como uma busca pela verdade entre memórias e silêncios. Délia, que trabalha como ilustradora, é uma mulher de meia idade, que retorna então à sua cidade natal, Nápoles, após a morte inesperada e súbita da sua mãe. Amália foi encontrada morta no mar, vestindo apenas uma lingerie muito cara. Um fato que vai despertar então especulações e mistérios. E o retorno de Délia a Nápoles a força a confrontar as memórias da infância e juventude, especialmente a relação conflituosa que ela sempre teve com a mãe e com os homens que a cercaram, como seu pai, que era violento, e um enigmático personagem chamado Caserta. Então, enquanto Délia tenta reconstruir os fatos que levaram à morte da Amália, a narrativa vai alternando entre passado, presente, explorando fragmentos muito confusos de uma história, memórias distorcidas, muitas reflexões. Em algumas partes do livro, eu tendia a achar que o que estava me incomodando era aquilo que eu estava entendendo como um excesso de pensamentos, de reflexões dessa personagem. Mas não era isso. Eu já falei no começo que o que me incomodou foi exatamente ter que lidar durante a narrativa com algo que me incomoda muito, que é a questão da violência contra a mulher. E é uma história marcada, então, por segredos, traições e uma inquietude de sensação de que há verdades que ainda estão fora do alcance da Délia. Como Um Amor Incômodo, de Helena Ferrante, é também uma obra, pode ser considerada de mistério, a autora brilhantemente deixa lacunas que o leitor preenche com as suas próprias interpretações. E então, as grandes dúvidas que ficaram para mim dessa narrativa, e aí você, se já leu, comenta se são suas dúvidas também, né? Ou se criou em você outras dúvidas além destas. Mas para mim, as dúvidas e os mistérios que mais se destacam, primeiramente Amália e o tal Caserta tiveram realmente um romance secreto? E por que essa dúvida? Quando criança, a Délia acreditava ter flagrado o envolvimento entre esses dois, o que fez com que ela denunciasse isso ao seu pai. Porém, essa percepção pode ter sido um engano, uma distorção de Délia por causa de traumas infantis. Mas mais tarde, ao investigar o presente e os fatos que estão em torno da morte da sua mãe, Délia encontra pistas que sugerem que Amália e Caserta retomaram o contato após a separação dos seus pais. E o grande, o principal mistério que ficou para mim nesse livro é: a morte de Amália foi suicídio, homicídio ou foi apenas um acidente? A forma como Amália morre, encontrada no mar, com roupas que não condiziam com a personalidade habitual dela, levanta suspeitas e múltiplas interpretações. Seria essa uma tentativa de escapar de algo ou de alguém? Uma punição que ela se autoimpôs? Ou apenas um acidente trágico? A terceira grande dúvida que me ficou é qual foi o papel de Délia nesses eventos. Quer dizer, como Délia está implicada com tudo o que aconteceu na história de vida da sua mãe, com a questão da violência doméstica, com essa denúncia em relação a um suposto romance entre Amália e Caserta, a separação dos seus pais, e toda a sequência de vida que Amália teve e que foi consequência de tudo isso. Então, a narrativa sugere que a denúncia de Adélia, baseada na sua percepção infantil, pode ter destruído aspectos importantes da vida da sua mãe. A mágoa resultante disso teria moldado a relação entre mãe, Amália, e sua filha, Délia, carregando-a de ressentimentos e de muitas dores. Délia passa o romance se questionando sobre a sua própria culpa nesse desenlace e como isso afetou a sua mãe ao longo de décadas. Inclusive, Délia começa a conjecturar ao longo da narrativa se, durante todo esse tempo, exatamente pelas relações tão cheias de rebarbas entre ela e a mãe, não era uma espécie de vingança que sua mãe praticou ao longo de 40 anos em relação a Délia. Porque essa é uma das formas do tal amor incômodo que o livro tenta destrinchar, ou que o livro descreve. Embora eu também tenda a pensar, durante a narrativa, e principalmente depois que eu fechei o livro, comecei a pensar na história, de que não existe neste livro e nessa narrativa apenas um amor incômodo. Eu consegui identificar vários amores incômodos. Todos os amores que são retratados durante essa narrativa são incômodos. Primeiro, a relação e o amor de Délia com a sua mãe, de Amália com a sua filha Délia, de Délia com seu pai, do seu pai com Amália, de Caserta com Amália, de Délia com o filho de Caserta. Enfim, existe
uma série de amores que podem ter sido incômodos e que dão justificativa para o título do livro. Mas creio que o principal amor incômodo é essa relação cheia de amor, de ressentimento, de vergonha e de culpa entre Délia e a sua mãe. Mas o que eu identifico como um ponto central deste romance é o momento em que Délia percebe que a denúncia contra sua mãe foi baseada em uma confusão causada por algo que aconteceu na infância de Délia e quando ela tinha mais ou menos 5 anos. Eu não vou falar a respeito disso, porque eu acho que seria spoiler e poderia comprometer a dose de mistério que envolve essa narrativa. Mas o que eu posso dizer é que a possibilidade de Délia ter projetado o que aconteceu com ela e a ter levado à percepção da traição da sua mãe em relação ao seu pai. E o que fez, nesse momento, ela acusasse a sua mãe de ter um amante. E essa percepção que se tem deste ponto central do romance traz as reflexões, né, de como a mente humana pode distorcer os fatos e como as memórias traumáticas são distorcidas para proteger um indivíduo da dor, principalmente uma criança. E até que ponto a culpa e o trauma podem reger as nossas ações e moldar as nossas relações daí para frente. A relação mãe e filha, amor, ressentimento e mágoa silenciosa está presente e é carregada durante todo o tempo e todos esses anos no contato e nesse amor incômodo entre Délia e Amália. É um amor, né, carregado de ambivalência, de muita confusão, de muita fantasia, que é tomado como dado de irrealidade e que vai fazendo com que Délia cresça e viva toda a sua fase adulta até a maturidade, oscilando, né, entre uma admiração e uma crítica, uma certa raiva em relação à sua mãe. Enquanto que Amália, que foi vítima e que esteve marcada durante todo o tempo pela violência doméstica e pela repressão social, parece carregar uma mágoa muito velada em relação à filha. E este suposto romance secreto com Caserta é uma ferida que se mantém aberta entre as duas, mãe e filha, simbolizando exatamente os mal entendidos que as afastam, fazendo a gente relembrar, né, e pensar, refletir como que o silêncio, as coisas que não são ditas, os segredos que são mantidos e que poderiam ser revelados para funcionar como uma forma de cura, vão envenenando uma relação familiar. Que se é possível a gente curar feridas profundas nos relacionamentos que a gente teve, quando os protagonistas dessa relação já não estão mais presentes, quando você já não pode mais conversar diretamente com aquele que você ama de uma forma incômoda, porque questões como esta estão entremeando e poluindo, né, contaminando essa relação, já não podem mais ser acessados e você não pode mais fazer perguntas e obter resposta. Como é que se resolve e se cura essas feridas profundas? Um outro aspecto que eu acho bem interessante, né, a gente refletir é sobre a presença desses homens nessa narrativa e o quanto eles representam desde a mais sutil e refinada forma de violência que vai da manipulação para obter, vamos dizer assim, vantagens e favores sexuais, até a opressão psicológica mais clara e menos sutil e a violência física, que na verdade todos os personagens masculinos relatados em Um Amor Incômodo, como o pai de Délia, Caserta, o pai de Caserta e até o próprio filho do Caserta, são figuras que representam a opressão e o controle. O pai de Délia representa a violência patriarcal que dominava e controlava Amália e ia sufocando as suas potencialidades, os seus talentos, a sua inteligência, a sua vivacidade e o seu amor pela vida. Enquanto que Caserta, com sua ambiguidade moral, evoca as desconfianças e insinuações de um abuso de poder, fazendo com que a gente passe a se questionar, né, como que as ações desses homens impactaram as vidas de Amália e de Délia, moldando as suas visões sobre o amor e sobre os relacionamentos. Qual é o legado emocional que esses homens deixam para essas duas mulheres? E isso faz a gente refletir exatamente uma questão que parece que avançou pouco, avança muito lentamente na nossa sociedade, né, na nossa sociedade brasileira tão machista, de práticas e comportamentos, né, de homens que se mantêm num relacionamento com mulheres. E esse relacionamento é o tempo todo permeado com violência doméstica, com violência psicológica, com maus tratos, com dominação financeira. Enfim, todas as formas de violência são praticadas contra a mulher na nossa sociedade. E apesar de terem surgido ao longo desse caminho leis normativas legais e normativas sociais para tentar parar isso, ainda o Brasil ser um dos países campeões de violência doméstica e de feminicídio. E é isso que torna pra gente que é brasileiro ler Um Amor Incômodo realmente um livro incômodo. Um processo incômodo de ter que encarar e lidar o quanto o homem brasileiro, o quanto a masculinidade brasileira é violenta, é abusiva e é tóxica. E eu creio que não só para mim, mas para todos os homens que leram, que virão a ler este livro e que absolutamente não são violentos, não são abusivos, são homens que se colocam contra a prática social tão disseminada na sociedade brasileira, vão se sentir também incomodados ao fazer essa leitura. E a culpa que faz parte aí desse núcleo psicológico da obra O Amor Incômodo
o quanto ela nos remete à culpa que pode ser atribuída e que pode ser sentida às figuras masculinas que têm contato com este livro. Porque bem no cerne, no coração que pulsa dentro dessa história, está a culpa que Délia sente por ter destruído a reputação da mãe, e a culpa de Amália por não ter protegido a filha num ambiente doméstico de violência e abuso, a ponto de ter causado um trauma nessa filha, que por um mecanismo psicológico de proteção distorce os fatos e acusa a mãe de estar traindo o pai ao manter um suposto relacionamento com Caseta. E esse peso psicológico define a relação entre elas, impedindo então uma conexão plena e transformando o amor entre mãe e filha em uma experiência dolorosa, conflituosa e verdadeiramente incômoda, fazendo com que a gente então tenha que refletir como a culpa pode atuar como uma força destrutiva nas relações familiares. E qual é o papel do perdão, mesmo póstumo, que é o caso deste livro, no processo de cura? Pois se Délia não pode obter, com certeza, concretamente, o perdão de sua mãe pelas culpas que ela carrega, Délia pode perdoar a sua mãe. E se ela consegue perdoar nessa narrativa, isso representa um processo de cura desse personagem. Fato é, no desfecho deste livro, Délia se vê obrigada naturalmente a confrontar as verdades sobre o seu passado, compreendendo finalmente a profundidade de sua mãe e os sacrifícios que ela fez. Essa catarse não elimina suas dores, mas permite que Délia reinterprete sua relação com Amália sob uma nova luz, iniciando um processo que é de reconciliação interna, nos trazendo essa perspectiva e a reflexão de que será que a aceitação da verdade é suficiente para aliviar-nos de uma carga de culpa? O que a jornada de Délia nos ensina sobre o poder da autoanálise e da autocompaixão? É de uma forma a tentar ter alguma conclusão deste incômodo livro, Um Amor Incômodo, escrito por Helena Ferrante, que na verdade pode ser olhado como um retrato psicológico da complexidade humana, transcende, ultrapassa a ideia de uma simples história sobre mães e filhas. É uma reflexão profunda sobre o impacto do trauma, o peso das expectativas sociais e os efeitos devastadores da culpa. Helena Ferrante acaba nos oferecendo uma narrativa desafiadora, desconfortável, e realmente eu me senti desconfortável até o final do livro, e parece que eu acompanhei e me curei junto com a cura da Délia. E é um livro que traz luz ao revelar que o amor, mesmo na sua forma mais dolorida, pode realmente ser uma força transformadora. Ao terminar de ler a narrativa, o leitor fica com perguntas, reflexões e a compreensão de que o incômodo, muitas vezes, faz parte natural das relações mais profundas e significativas da nossa vida. E se você verdadeiramente gostou deste vídeo, não deixe de se inscrever nesse canal, de dar o seu like importantíssimo, de fazer seus comentários a respeito do vídeo, a respeito do livro, se você já leu, se você pretende ler, se reflete na sua história de vida de alguma forma, ou seja, que significado tem tudo isso para você, enquanto mulher, e para você que leu esse livro e que está do outro lado da história, que é do lado da percepção e do comportamento do masculino na nossa sociedade brasileira. Vamos aproveitar esse momento para dialogar sobre o livro e sobre as temáticas que ele traz. Acho que é extremamente importante, porque essa é uma das ideias do canal Explora Mundo, de trazer leituras que façam significado e que tenham um impacto na nossa vida, não só enquanto uma boa leitura, um bom romance, uma narrativa bem construída, um texto lindo, como é o caso deste livro, mas também que tragam reflexos para a nossa percepção e para a nossa jornada aqui na Terra. E também peço o seu apoio para o canal Explora Mundo através de duas ações. A primeira, clicando nos links dos nossos patrocinadores, porque tem sido eles a viabilizar a possibilidade de que o canal mantenha semanalmente 2 publicações de vídeo que nós entregamos a todos aqueles espectadores inscritos no nosso canal. E o segundo apoio é, se você tiver realmente o interesse e a vontade de comprar Um Amor Incômodo de Helena Ferrante, que você faça isso através do link que eu deixei na descrição abaixo desse vídeo, porque a cada unidade desta obra que for vendida através desse link, como nós somos afiliados da Amazon, nós vamos recebendo um apoio e, além de nos ajudar, você ainda compra com um bom descontinho. Então vamos lá? Vai querer ler? Compre pelo link. Até o próximo vídeo. Muito obrigado por sua atenção até aqui. E eu me despeço com um afetuoso abraço. Até breve.